Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda. Cumprimente seu irmão, diga, meu querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama, eu também te amo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Senhor, quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por cada um que está aqui, pela tua palavra, que não volta vazia. E por cada um que hoje tem testemunhado, obedecendo, para que o Senhor possa aumentar as bênçãos. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Nós queremos ser uma igreja de palavra, mas também de testemunho. E nos ajuda a estarmos na tua presença todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Quem crê no Senhor, diga amém. Aleluia. Queridos, eu queria falar essa noite algo muito importante que eu vejo na palavra de Deus. Você vê um exemplo, a gente vai usar para glorificar Deus, mas hoje eu vi a Débora aqui falando, e a gente fica emocionado. Quem era a Débora? Uma pessoa alcoólatra que andava pela rua. E hoje quem olha a Débora nunca vê isso, nunca pensa que ela veio dessa situação. O Fernando, chegou a catar lixo no lixão. Pessoa totalmente drogada. Hoje, é um novo jovem, as pessoas têm dificuldade de crer, mesmo quando a bênção já está na mão, mas o Fernando já está empregado. Sim, em nome de Jesus. E o que acontece, irmãos? O que eu queria falar hoje é na grande capacidade que Jesus tinha de enxergar nas pessoas o que nem ela mesma enxergava. Eu tenho certeza que a maioria que entrou aqui vai ser muito tocado hoje à noite, porque a maioria que entrou aqui não sabe a importância que você tem para Deus. E não entende o que Deus pensa de você. Muitos pensam que são qualquer um na multidão. Em primeiro lugar, um dos trechos mais citados da Bíblia, João 15,16, diz que foi o Senhor que nos escolheu. Talvez você está nos visitando hoje e pense assim, eu decidi vir para a igreja. E talvez você não entende por que foi tão difícil chegar aqui. Pessoas que nunca mais falaram com você, mas tu vai para a igreja vai cair, mano. Tu é muito pecador, tu é totalmente errado. É uma coisa que parece que é tão difícil de fazer. Mas o fato é que se você está aqui, quem te trouxe aqui foi o Senhor. Porque a palavra de Deus diz em João 15,16, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Por quê? Porque Ele sabe algo de você que nem você sabe. Ele sabe algo de você. Você que aparentemente até hoje está só esquentando o banco da igreja. Que talvez você está esperando coisa vinda do teu marido, ou da tua mulher, dos teus filhos, dos teus pais, de um político, do salário que você tem, de um curso. E você não entende ainda por que Deus te chamou. Eu quero falar essa noite de 4 encontros com pessoas que encontraram com Jesus, que eram pessoas aparentemente insignificantes, que não tinham futuro nenhum, pessoas totalmente discriminadas, marginalizadas, prostituídas, e que se transformaram em grandes servos e servas de Deus. Eu separei 2 exemplos femininos e 2 masculinos. E o primeiro que eu quero destacar
é o exemplo de Zaqueu. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso, todos os que viram isso, presta atenção na força dessa expressão. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospeda com um homem pecador? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o bonzão, o que nunca matou ninguém, o que nunca bebeu ou fumou, que nunca se drogou. Como a maioria pensa, não precisa ir para a igreja por causa disso. Deus não veio para essas pessoas. O são não precisa de médico, e sim o doente. Por isso que essas pessoas dizem: vai tu que precisa. Eu não preciso, e não liga para Jesus. Jesus veio para buscar o perdido. É por isso que quando você quer ir para uma igreja, o diabo fica dizendo que vai cair na tua cabeça, que não é lugar de pecador, que não é lugar de pessoa errada, porque o diabo sabe do propósito de Deus na tua vida. Enquanto mais se deve, mais se ama. Aquele homem era odiado pelo seu povo e pelos romanos. Ele era tido como um traidor. Ele era tido como um dedo duro, um traidor. Um homem que enriqueceu à custa do sofrimento do seu próprio povo. Um homem sem importância, um homem irrecuperável, ladrão. E ninguém, o mais otimista daquela cidade, nunca imaginaria que Jesus, de todos os lugares e de todos os fariseus que estavam ali, sacerdotes ou homens de boas famílias que pensavam: ele vai ficar na minha casa, claro, sou santinho, sou um homem de bem. E de repente ele vira para o cara mais péssimo daquele lugar, o mais mal falado, e diz: desce depressa desse espinheiro, desse sicômoro. O sicômoro é uma árvore cheia de... O espinho do sicômoro é nó, é uma árvore cheia de nó. Zaqueu deve ter se arrebentado todo, tanto para subir como para descer daquela árvore. Queridos, Deus não está importando de onde você veio, o que você está fazendo. Ele está querendo ver qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para estar próximo dele. Para estar próximo dele. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para chegar perto de Deus? Zaqueu, de repente, ouve a palavra e faz outro sacrifício. Que eu já vi muita gente pregando idiotamente que Zaqueu ficou pobre.
Ele disse, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se alguém que está falando aqui que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes o que você está dizendo que eu te roubei. Ou seja, eu não quero mais ser mal falado por ninguém. Hoje eu sou um filho de Deus, eu quero dar testemunho. Eu quero corrigir a minha vida. Mas o que todo mundo dizia, por isso que eu digo que tem 2 ditados que eu combato. Primeiro, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Faz cosquinha em mim. Uma grande mulher frustrada. Por isso que antes de você se casar com uma pessoa, você tem que se casar com a missão dessa pessoa. Senão você vai ser uma mulher frustrada. Mulher de Deus, mulher feliz, é a mulher que está lado a lado com seu marido. Não interessa o que ele faça, mas se você está lado a lado com teu marido, você vai ser feliz. Se você não pode, então não se case com essa pessoa, porque você não compartilha da mesma missão que ela. Segunda coisa, segunda mentira, que eu gosto de combater, a voz do povo é a voz de Deus. Qual era a voz do povo aqui? Murmuraram dizendo, como ele se diz filho de Deus, vai se hospedar na casa de um pecador. E não foi algumas pessoas, não. Com certeza até os próprios discípulos de Jesus pensaram isso. Olha aqui. Todos que viram isto, ou seja, Jesus se convidando para passar, se hospedar na casa de Zaqueu. Jesus era assim. Ele pisou no barco de Pedro, tinha lá acabado de lavar. Ei, quero pescar. Desce daí, vou dormir na tua casa hoje. Vou pousar na tua casa hoje. Todo mundo via Zaqueu um cara imprestável, errado. Jesus pensou assim, se eu ganho esse cara. Olha um cara baixinho, todo o potencial de não ser ninguém, ele é rico. Se eu ganho esse cara, e ele entende o evangelho, entende a minha visitação, e ele vai se tornar rico no reino de Deus. Jesus apostou numa pessoa que ninguém apostaria. Você que está nos visitando, ou você, meu irmão, que está meio cabisbaixo, sem fé, será que você hoje apostaria em você? Você mesmo, você, irmã, que talvez se olhe no espelho e diz, credo, que ridículo eu estou hoje. Eu acho que o meu marido vai me trocar. Você que hoje está se achando incapaz de sustentar sua família. Você que hoje está se achando impossível de vencer essa doença que você está enfrentando. Ou esse problema financeiro. Será que você apostaria em você? Pois Deus está apostando em você. De milhares e milhares de pessoas que moram nessa cidade, Deus está te trazendo aqui na casa dele. A fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu vos conceda. Deus está olhando e vendo algo em você que nem você mesmo está vendo. E murmuravam, dizendo, como ele vai se hospedar na casa de um pecador? Aquele pecador se levantou e disse, depois que ele ouviu a palavra de Jesus, ele disse, eu decido mudar de vida. Deus não te trouxe aqui para te acusar. Deus te trouxe aqui para te mostrar a verdade. O que você precisa mudar. E você pode ter 2 atitudes. Até você que já aceitou Jesus, continuar como você está, anos e anos na igreja, levando uma vida só esquentando o banco, derrotado.
tua família está se acabando dentro da igreja, tua vida está ruim dentro da igreja, ou você pode se levantar e dizer: Deus falou comigo hoje, através de um testemunho desse. Às vezes a gente fala muito, mas o testemunho do Zé Luiz é muito bonito e acaba se embananando todo. Mas o que o Zé Luiz quis dizer para todos nós foi o seguinte: que ele era infiel nos dízimos e ofertas. E por isso, mesmo trabalhando, ele nunca conquistou uma moto, ele nunca conseguiu acabar a casa dele. Ele se casou com a Vilmara, que a Vilmara era discípula da Carla e do Anthony, um dos grupos mais fiéis a Deus na igreja, de dízimos e ofertas. São os filhos espirituais da Carla e do Anthony, porque os dois são exemplares nessa área. Por isso que é um dos grupos que mais estão prosperando na igreja. É o dele. Te veja todos os discípulos do Anthony com a sua motinha, prosperando, com sua casa, porque são exemplares. Da Carla. A Vilmara chegou com o Zé Luiz e disse assim: não, você não vai mais ser infiel, você vai ser fiel. E ele mesmo desempregado, conseguiu acabar a casa, fazer a puxada que ele queria, e comprar a moto que ele tanto queria, fazer portão e tantas outras coisas que ele não falou. E Deus tem sustentado a vida dele, porque quando você decide, hoje Deus está te trazendo aqui, e talvez você seja como Zaqueu, ninguém está botando fé em você, nem a tua mãe acredita mais em você, nem a tua mãe acredita mais que você possa largar as drogas, ninguém mais acredita em você. Mas Jesus te trouxe aqui e está te trazendo a palavra dele. Eu sou um mero instrumento, porque eu estou pregando aqui a palavra de Deus. O importante para a tua mudança é a atitude que você vai tomar. Zaqueu foi confrontado por Jesus. Jesus deu a honra de ser achincalhado por causa de Zaqueu, porque Jesus poderia ficar na casa de um fariseu, e ali, ele está com as autoridades da lei, amém, ninguém ia falar mal mais dele, mas Jesus sabia que quando ele dissesse assim para Zaqueu: eu vou pousar na tua casa, iam falar mal dele, como falaram. Um cara desse diz que é filho de Deus, está na casa de pecador, vai se hospedar na casa do pior da cidade, ele não é filho de Deus nada. E ali Jesus pregou a palavra de Deus para aquela pessoa que estava mais precisando, que era o pior pecador. Ele pensou: se eu converter esse cara, eu ganho todo esse lugar para o meu pai, porque ele é o pior, ninguém acredita nele. É isso que a gente pensa, irmão. Às vezes a gente, eu vou trabalhar na vida do fulano, porque é uma pessoa estável, isso aí eu vou ter um negócio forte. Jesus não pensava assim. Jesus olhou assim e disse: olha o potencial que esse cara está dando para o império das trevas. Se ele se converter, ele será grande no reino dos céus. E a primeira atitude de Zaqueu é uma atitude que a maioria dos crentes ricos hoje não teriam coragem de fazer. A maioria das pessoas que tem dinheiro na conta, quando eu falo rico, eu estou falando de pessoas que têm 2 milhões na conta, 3 milhões, 4 milhões, e sequer são fiéis no seu dízimo. Ele teve uma atitude que muito nego hoje, até que prega a palavra, não tem coragem de fazer. Ele ouviu o confronto de Deus e ele se levantou e disse: vou me corrigir. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E vocês aí, quem está me chamando de ladrão, me diga quanto eu te roubei, que eu vou te restituir 4 vezes mais.
O que tu está falando que eu te roubei? É queixo. Cutuca 3 irmãos e diz, é queixo, isso é queixo. Está vendo o que Jesus viu Zaqueu? Essa cara de pau, essa pegada, ousadia. Queridos, Deus quer pessoas ousadas. Deus anda atrás de diamante bruto. Isso, você sabe quando um diamante é lapidado na pressão? Você sabe a diferença de um diamante verdadeiro para um falso? É que quando ele começa a lapidar um diamante ruim, ele se quebra todinho, ele pipoca fora. Eu servi a Deus. Aquele jovem rico, nunca bebi, nunca fumei, Senhor, nunca desobedeci meu pai, então vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Isso não, Senhor. Riqueza. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha de carneiro do que um rico. Não é o rico, um homem que tem riquezas entrar no reino dos céus. Um monte de coisa no coração, no lugar do propósito de Deus. Foi isso que fez Esaú perder a salvação. Ele trocou por um repasto, um momento de alegria como muitos trocam, de prazer sexual, um momento de uma satisfação que uma droga dá, ou que uma festa dá, a sua salvação. Ele trocou por esse momento o melhor de Deus. E a Bíblia diz, depois querendo se arrepender, até chorando, não achou lugar de arrependimento. Zaqueu foi pressionado. Jesus falou, vou ver se esse cara é diamante bruto ou não. Zaqueu, eu não quero saber o que tu fez até hoje. Mas a palavra do meu pai fala isso. E depois ele se levantou. Jesus pode ter pensado assim, será que ele vai me tirar da casa dele? Ele disse, Senhor, eu resolvo dar metade do que eu tenho. Todo mundo, E outra coisa, vocês estão falando aí de mim, que eu sou ladrão. Pode me dizer, quanto foi que eu roubei? Vou dar 4 vezes mais. Jesus disse, vocês estão vendo agora, porque eu estou pousando aqui? Esse também é filho de Abraão. E os seus pecados estão perdoados. Porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. Segundo exemplo, não quero tomar muito tempo das coisas. Eu quero falar de Maria, irmã de Lázaro. Uma prostituta. Uma mulher que para aquele tempo não valia nada. Que já tinha escapado várias vezes de ser apedrejada. Uma mulher aparentemente sem valor. Só Jesus viu o valor nela. Lucas capítulo 7, versículo 36. Em diante. Jesus é convidado para almoçar na casa de um fariseu. Ele chegou lá. O fariseu achando, eu é que sou autoridade aqui. Eu que sou o bambambam aqui, nesse cara que é filho do carpinteiro. Eu é que sou formado. Eu é que tenho curso superior, tenho seminário. Não é esse cara aqui. Então ele não deu o ósculo santo. Quando ele era fariseu, saduceu, ele sabia disso. Que se ele está recebendo uma autoridade, essa autoridade tem que ser recebida com o ósculo santo. O que é o ósculo santo? Um beijo no rosto. Reconhecendo que aquela pessoa é uma autoridade. Você é uma autoridade. Você vai a Israel. E você vai falar com um sacerdote. A primeira coisa que ele vai notar em você é se você respeita ele como sacerdote. Através do quê? De um ósculo santo. Beijo no rosto.
Segunda coisa que sempre se fazia quando queria uma pessoa, era bem-vinda numa casa, uma bacia de água com uma toalha, para a pessoa lavar suas mãos da impureza. Ele tinha sido convidado, Jesus tinha sido convidado para almoçar naquela casa. E isso não foi feito. Ou seja, é como muitos fazem, não honram autoridade, falam mal de autoridade. E não entendem muitas vezes porque a sua vida está indo de mal a pior, está perdendo tudo, porque não respeita a autoridade superior. E aqui, de repente, uma mulher, versículo 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Outro trecho diz que esse unguento era o salário de um ano de um trabalhador. Ela batalhou um ano para conseguir dinheiro para comprar aquele perfume. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, os fariseus que convidaram, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha, o que aquelas pessoas todas pensaram? Essa mulher não vale nada. Não tem nenhum valor, uma pecadora, não vale nada. Se Jesus fosse um profeta, nem filho de Deus, aqui é cogitado porque eles nem acreditavam que Jesus era filho de Deus, eles estavam querendo ver se ele pelo menos era um profeta. Se esse cara fosse pelo menos um profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele, porque é pecadora. Sacode aí, 3 irmãos, dizer, ela não tinha valor nenhum. Irmãos, quando uma pessoa não tem valor nenhum para um sacerdote, imagina no mundo aí fora, hein? Você vê como é que está, é isso que tem muitas igrejas aí, que o pecador não pode entrar, só gente bacana. Ah, você é drogado, vai em outro lugar, vai no centro de recuperação, aqui você não é bem-vindo, não. Às vezes o irmão se converte aqui na igreja, ele acha que todo lugar é assim. Aí ele vai no púlpito de outra igreja, sai rebelde, quando ele começa a dizer, não, porque eu fui um drogado, eu fui preso. Vai logo se aproximando, tira meu querido, volte para lá, volte. Vai para o centro, que aqui você não é muito bem-vindo, não. Aqui a gente só quer gente legal, gente considerada. Foi isso que aconteceu. Esse cara não é profeta, essa mulher é nojenta. É pecadora, é adúltera. Se ele fosse profeta, ele não deixaria, isso aí era surrando ela daqui, mandava apedrejar, porque ela não é digna de tocar no homem de Deus. Isso que eles pensaram. O que Jesus viu nessa mulher? Pergunte para 3 pessoas quem era essa mulher. Jesus disse assim, versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. É o que muitos fazem, fala o mestre da boca para fora, meu pastor, meu mestre, meu líder. Mas na verdade, dentro do seu coração, acho que sabe mais do que o pastor. Meu mestre. Simão, uma coisa tenho a te dizer, diz a mestre, versículo 41, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia, eu vou falar em real, tá, para simplificar mais a coisa, um lhe devia 500 reais, e outro
R$ 50. Tá certo? Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos a dívida. Qual desses, portanto, amaria mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa, veja como ele ficou sentido. Ele ficou sentido. Às vezes, você deixa uma autoridade triste, você nem sabe por que veio a mão em cima de você. Porque você entristeceu a autoridade. Jesus ficou triste com a atitude dele, porque sabia que aquela atitude dele era uma atitude de agressão. Ele quis dizer assim: para mim tu não é nada. E ele disse, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, o beijo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, reconhecendo que eu tenho a unção do Espírito, autoridade de Deus. Mas essa com um bálsamo ungiu os meus pés com o bálsamo, o perfume mais caro que existia. Ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Quando você troca o seu coração, muda. E você começa a odiar o pecado e amar as coisas de Deus. Os seus pecados são perdoados. E Deus não lhe vê mais com aquele passado impuro. Deus lhe vê como nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Para não tomar muito tempo, eu te pergunte de novo, quem era essa mulher? Aí vem o apóstolo, vai fazer uma adivinhação dessa Maria. Não, João 11, 1 e 2. Aqui fala quem era essa mulher. João 12, 11, 1 e 2. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Quem era essa mulher pecadora, que nem mencionaram o nome dela? O nome dela era pecadora. Era Maria, irmã de Lázaro. Essas duas, essa família, através de Maria, se tornaram amigos de Jesus. Ao ponto de quando Jesus ia na aldeia deles, ficavam na casa desta família de Lázaro, Marta e Maria. Ela não era mais a pecadora, ela agora era filha de Deus, ela era seguidora de Jesus. Ela era uma das mulheres que foram as matriarcas, junto com Maria, mãe de Jesus, da igreja primitiva. Uma das mulheres que estavam lá na oração, quando o fogo de Pentecostes desceu. Uma das mulheres que estavam lá, quando Jesus ressuscitou. Essa mulher, ela deu a vida dela pela obra de Deus. Ela se transformou numa das matriarcas da igreja primitiva. Posso ouvir um glória a Deus, uma salva de palmas?
Jesus viu numa prostituta, numa mulher pecadora, o que ninguém viu, mas no finalzinho aqui, ele fala, vai e não peques mais. Não brinca mais comigo. Leva uma nova vida. Leva uma nova vida. E aqui eu quero, porque eu gosto de mostrar tudo na palavra de Deus, agora o apóstolo já quer dizer que a mulher ficou amiga de Jesus. Jesus se hospedava na casa dela, Lucas 10, 38. Nota aí, meu filho. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir ensinamentos. Marta agitava-se de um lado, é como, querida, a maior honra que você pode dar para um profeta é ouvir a palavra que ele tem para falar da boca de Deus, através dele. Se há uma indelicadeza muito grande que uma pessoa comete, é ter um profeta, alguém falando de Deus e a pessoa ficar. A intenção de Marta era boa. Eu vou ver um cafezinho para o mestre, eu vou ver isso para o mestre, mas isso ofendeu Jesus. A melhor atitude que você pode tomar com relação a Deus é ouvir a sua palavra. É por isso que ele não quer que você ouça, você nem liga no grupo Apóstolo Helder Mendes, nem liga a Minac Oficial, você não ouve palavra nenhuma. Mas eu quero que Deus me honre. Foi o que aconteceu com Saul. Não ouviu a palavra de Deus, mas queria que o profeta honrasse ele na frente do povo. Que ter, queridos. Aquela mulher honrou Jesus. Ela já era uma nova criatura, veja. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É a parte, está nos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Aquela mulher que era uma prostituta, aquela mulher que por muita gente não valia nada, agora ela recebe um elogio. Ela é a mulher, Marta, que tu tem que seguir. Segue o exemplo da tua irmã. Ela é o cara. Ela escolheu a melhor parte de estar nos meus pés. Está ouvindo a palavra de Deus pela minha boca. Olha lá, que elogio. Essa mulher, depois que Jesus morreu, ela continuou servindo a Deus. Ela foi uma grande, grande mulher de Deus. Tanto que eu creio que quase ninguém aqui sabia que a mulher pecadora, prostituta, que ungiu Jesus, era esta Maria, irmã de Lázaro. Quase ninguém aqui sabia disso. Porque para a mente de muitos, essa Maria era uma santinha. Pessoa de família. Sabe por que Jesus se hospedava na casa dela? Porque agora ela era nova criatura. Sabe por que Jesus se hospeda na sua casa?
quando você decide ser nova criatura, novo ser. A gente vê, né, às vezes falam, outro dia tinha duas pessoas falando de um jovem, que não é da nossa igreja, mas eu conheço ele. Eu perguntei assim, você sabia que esse jovem, ele era drogado? O quê? Porque hoje o jovem tem uma empresa. E é bem sucedido. Ganha grandes licitações. Eu sei, porque eu acompanhei o crescimento desse jovem em uma de nossas igrejas, que não é a nossa aqui, no nosso caso. Você sabia que esse jovem era um drogado? Você sabia que esse jovem era o mais péssimo ali de Valdecães? Você sabia que esse jovem já esfaqueou, já talvez matou várias pessoas? Era assaltante. Mas como, pastor? Essa é a que a gente vê que é a verdadeira mudança. Não tem mais jeito do passado. Não tem mais. É nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Pastor, eu só sirvo para ser operadora de fogão. Você está dizendo? Por que você está frustrada? Você quer o reconhecimento do teu marido antes do reconhecimento de Deus? Corra atrás do reconhecimento de Deus. A Bíblia diz que a mulher virtuosa será louvada pelos doutores da terra. Depois pelo seu marido que dirá, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu é sobre todas. O que isso quer dizer? Quem vai dizer que você é uma mulher virtuosa, em primeiro lugar, não é o teu marido, é os doutores da terra, são as pessoas que de repente estão num congresso, num retiro, num lugar, na igreja, e diz, poxa, que jovem virtuosa. Que pessoa de Deus. A mulher virtuosa, em primeiro lugar, ela será exaltada pelos doutores da terra, pelas autoridades. Foi isso que aconteceu com Maria. Uma pessoa que todo mundo, essa mulher não presta, essa mulher é pecadora. E já pensou o que é isso? Hoje ela está eternizada na palavra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. O nome dela está escrito, o elogio que Jesus fez está escrito em letras de ouro no céu. Você já pensou hoje os anjos lá no céu, veem essa palavra e dizem, quem eras tu, hein, Maria? Diziam que tu eras uma prostituta, uma mulher pecadora. E o mestre Jesus virou para ti e disse, ela está certa, segue ela. Ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado nunca. Querida, eu não sei, talvez você está triste hoje aqui, porque você pensa assim, o meu marido não reconhece o meu valor, o patrão não reconhece, fulano não reconhece, e você está igual uma Marta, correndo de um lado para outro para procurar reconhecimento dos homens, quer de seus pés do Senhor. Ouça a palavra, ouça o que Deus quer te dizer. Minha filha, meu filho, vai por aqui, é assim, fica calada, conta até 100, fica calada, conta até 100, deixa ele comigo, deixa lá comigo. Deus vai virar para você e vai falar assim, tu é o cara, tu é a mulher,
Tu escolheste a melhor parte. Isso não te será tirado. Você vai passar e vai dizer, olha, essa aqui é uma jovem de Deus. Uma menina trabalhadora. E o teu marido que é cabeçudo, hã? Quem é que está olhando a minha mulher? Hã? Essa é uma mulher de Deus, uma jovem de Deus. Uma senhora de Deus. Hã? Um dia ele vai chegar para você e vai dizer, minha querida, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você sobrepuja, é superior a todas. Enquanto você quiser reconhecimento do homem, você não vai ter o melhor de Deus a teu favor. O maior reconhecimento que você tem que buscar é o reconhecimento de Deus. Está quedado aos pés dele. Não importa o que as pessoas dizem, essa não tem futuro nenhum, esse lá não tem futuro nenhum. Essa pessoa não tem jeito nenhum para isso. Isso aí nunca vai conseguir ter uma célula, um povo para Deus. Não ouça isso. Não ouça isso. Ouça a palavra de Deus. Creia nisso. Creia. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Terceiro exemplo. A mulher samaritana. Uma mulher tão desgraçada. Essa história está em João capítulo 4. Eu não vou ler tudo, eu vou contar e vou só citar algumas partes. Que é longa a história. Vai embora até o versículo 42, do 1 ao 42. Quem era essa mulher? Uma mulher que já tinha vindo de 5 casamentos fracassados. 5 lares fracassados. Devia ter um filho com cada homem. Agora imagine naquele tempo uma mulher dessa. O que acontece? Qual era o horário que não tinha ninguém na rua? Meio-dia. Todo mundo estava na sua casa comendo. O horário de uma jovem, de uma mulher ir pegar água no poço era de manhã cedo, mas ela não ia fazer isso, porque ela tinha medo até de ser apedrejada, porque ela já tinha fracassado 5 vezes e o homem que estava vivendo com ela não era marido dela, ela estava amigada, num tempo que isso era um absurdo. Aí o que acontecia? Ela tinha vergonha dela mesma. Ela tinha medo de sair na rua. Ela se sentia um nada, um lixo. Ela esperava dar meio-dia, horário que todo mundo estava almoçando. E não tinha ninguém na rua. E ela, escondidinha, ia com seu cântaro, pegava a sua água e ó, ninguém me viu. A Joana, ninguém me viu. Aí nesse dia, Jesus sabia que os discípulos não iam entender nada, iam atrapalhar o negócio. Se eu estou com muita fome, como o jovem de hoje diz, eu estou brocado. Vão lá no povoado mais próximo, que eles não iam nesse daqui, Samaria, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, eram inimigos. Então Jesus mandou ele para um outro povoado judeu, ficou lá no poço esperando a mulher que ninguém queria, que ninguém dava valor, que ninguém via nada naquela mulher, que já teve um monte de homem, nenhum homem disse, isso não presta, não presta. Que era vergonha daquele povoado. Ficou lá esperando justamente aquela mulher. Porque fale assim para quem está do seu lado, ele vê em nós o que ninguém mais vê. Ah, irmãos, quem dera que o Espírito Santo falasse com você hoje. Você que está oprimida porque você está esperando do seu marido o que você só vai ter de Deus, de Jesus.
da sua mulher, que você só vai ter de Jesus. Só Ele consegue ver o valor que você tem. Tem um hino que eu gosto muito. Eu geralmente canto ele no banheiro. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar no valor que você tem. Eu venho falar no valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até por gemidos inexprimíveis. Você tem valor. Mas eu ainda não aceitei Jesus, pastor. Mas só você está aqui, você tem valor, porque o Senhor te trouxe aqui. Porque Ele está vendo em você o que você não consegue ver hoje. Amém? Não faça isso. Não cutuca o teu marido nem a tua mulher. Só pensa, está vendo? Deus vê em mim o que você não vê. Só pensa. Não disfarça. Você nunca vai conseguir encontrar no homem o que só Deus pode te dar. Primeiro, você tem que acreditar no que você é. Se você não acredita no que você é, nunca o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, os teus pais vão ver o que você é. Esse é o maior erro de quem não é espiritual. Querer primeiro o reconhecimento do homem, para depois buscar Deus. Ah, se o meu marido servir a Deus, se o meu marido mudar, se a minha mulher mudar. Não. Primeiro você. Você entender quem você é. Jesus ficou lá, que Ele queria explicar para aquela mulher quem ela era. E Ele, com uma conversa, disse, eu estou com sede. Para os discípulos, Ele disse, eu estou brocado, vão lá, na outra aldeia. Vamos lá buscar comida. Para ela, Ele disse, eu estou morrendo de sede. Ela virou para Ele e disse, como tu, sendo homem judeu, pede-me para mim, que sou mulher samaritana? Tu não sabe que os samaritanos não se dão bem com os judeus? Como é que tu pede? Aí Ele disse assim, se tu soubesse quem está falando contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Olha o que Ele falou, que tu nunca mais terás sede, ou seja, tu nunca mais terás que sair da tua casa, passar essa vergonha, vir escondido, com risco de ser apedrejada, para tirar água do poço. Ela disse, esse poço é fundo. Esse poço é fundo. E tu não tem vasilha nem corda, como tu vai tirar essa água? Então, se tu tem essa água, por que tu está com sede? Então, me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir nesse poço. Jesus disse, eu vou te dar. Vai primeiro, pega o teu marido. Olha lá. Pega o teu marido que está lá na tua casa e traz aqui que eu quero abençoar vocês dois. Ela disse, não tenho marido. Bem disseste, que o homem que está vivendo contigo não é teu marido, porque tu já tiveste 5 maridos e nenhum deles te quis. Todos eles dizem que tu não presta. E até esse que tu estás agora, também já está quase para rasgar. Tu não é essa Coca-Cola toda. Ela disse, vejo que és profeta. Religiosidade. Ela vai jogar agora religiosidade. Ela está com a vida toda errada, mas ela quer saber qual é o lugar de adoração verdadeira. É aquela pessoa que diz, oração só presta orar se for de joelho. Só presta orar se for com o coração, servindo a Deus. Pode ser de joelho, em pé, sentado, deitado, aonde for. Importante é a tua disposição de falar com Deus. Mas
Vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Nossos pais dizem que é nesse poço que o nosso pai Jacó construiu. Qual é o lugar? Jesus disse para ela: não digas é aqui, é ali. Deus procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Com a vida pura, com a vida apaixonada por Deus. Não cheio de pecado, de erro e querendo se justificar. Com a vida pura. Nesse momento os discípulos chegaram, ficaram impactados de ver ele conversando com uma mulher sozinho, que isso não era costume. E disseram: mestre, está aqui a comida, sai fora daí dessa mulher. Quer comida? Ele disse: uma outra comida tenho para comer que vocês não conhecem. Começou a bater boca com os discípulos, no bom sentido, né? Bater boca no bom sentido. Os discípulos querendo que ele comesse, ele disse que não ia comer, que uma outra comida, que era espiritual, que eles não conheciam. Nesse inteirinho a mulher pegou o cântaro dela e vazou. Mas sabe o que ela fez? Ela tinha entendido a palavra de Deus, a palavra da salvação. Ela não foi se esconder na casa dela, como ela fazia todos os dias. Querido, quando você tem um encontro com Deus, você não consegue mais andar como andava antes. Não consegue. Quando os magos vieram ver com Jesus, que eles trouxeram mirra, incenso e ouro, que eles iam voltar pelo mesmo caminho, o anjo do Senhor apareceu e disse: não voltem mais pelo mesmo caminho que vocês vieram, volte por outro caminho. Quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, ele passou a andar diferente. Aquela mulher não tinha mais vergonha dela, ela não tinha mais vergonha de quem ela era, ela não precisava mais se esconder, porque ela era nova criatura, ela tinha entendido a palavra do Mestre, ela tinha entendido quem ela era agora em Deus, e ela saiu batendo de porta em porta, está escrito aqui, veja, eu vou ler essa parte. Versículo 28. Versículo 28 do capítulo 4 de João. Diz assim: quanto a mulher, enquanto Jesus estava discutindo com os discípulos, veja lá na sua casa, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, a cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe chegaram dizendo: mestre, come, e começa a discussão, né? Versículo 35. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram neles, mas preste atenção. Creram nele, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Quem foi o canal de salvação para aquela aldeia? A mulher que não tinha valor, que vivia escondida, que não era nada, mas que teve um encontro com Jesus, que viu nela o que ninguém mais viu. Querido, se você tem lutado para agradar homens, para ser o que você não é, você tem levado uma vida, um fardo muito pesado. Se você deixar Deus te mostrar o que Ele viu em você, você pensava: eu era tão péssimo, tão péssima. Por que Deus está insistindo comigo? Eu ainda sou irado, eu ainda sou péssimo, eu ainda sou genioso, eu ainda sou ciumenta. Porque Deus continua insistindo. Porque Ele está vendo em você o que ninguém mais vê. E a primeira pessoa que tem que entender isso é você, eu.
Não é o meu marido. Não é a minha esposa. Não é os meus filhos. Não é os meus pais. Sou eu. Quando ela entendeu quem era ela não precisava mais se esconder. Opa! Agora eu sou diferente. O diabo não me acusa mais. Epa, papá. Olha, eu disse um cara que me disse todo podre. Hoje eu estou liberta. O quê? Estou liberta, não tenho mais medo de nada, não sou mais aquela mulher, eu sou nova criatura. Na outra porta, eu disse, e as pessoas vieram até Jesus por causa daquela mulher, do testemunho da mulher. Agora, olha que coisa tremenda que muita gente não conhece, não entende. Ah, por causa de mim. Mas o povo disse assim, passa 2 dias aqui com a gente. Não vai logo embora. E Jesus ficou mais 2 dias lá. E olha o que aconteceu. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso que é bonito. Não foi ela. Disse, olha, nós viemos por causa de ti, do teu testemunho, mas agora nós estamos convictos de servir esse Deus, porque também, como tu entendeste a palavra, tu és nova criatura, nós também entendemos. Amém? Você é nova. Querido, você não precisa mais estar se justificando. Antigamente eu ficava angustiado, poxa, parece que fulano não está crendo no que a gente está pregando, parece que ciclano, hoje não me interessa mais isso. Quem tem que fazer a obra nas pessoas é o Espírito Santo. Eu prego para aquele que quer ouvir. E quem tem que fazer a obra na pessoa é o Espírito Santo, não sou eu, sou apenas um instrumento. Eu toco o que ele me conduz. É isso que a gente tem que entender. Não fui eu que fiz isso. Não é eu. Às vezes mando mensagem para mim. Ah, apóstolo, eu estou nessa sua visão. É nossa. Não tenho visão nenhuma para mim. Sabe qual era a minha visão? Hoje, está numa fazenda. Ser fazendeiro, está no meio do mato, com gado. Que eu dizia que animal era mais fiel do que pessoas. Essa era a minha visão. Queria saber de ninguém. Eu falo para todo mundo que eu conheço, por mim eu estaria morando no mato, no interior. Mas eu estou aqui pela obra de Deus, não minha. A obra é de Deus. Nós estamos juntos num só propósito, pelo reino de Deus. Quando se entende isso, o Espírito Santo vai fluir em você. Você vai ser um instrumento de Deus. Você que era um motivo de vergonha, olha, para e pensa que eu quero passar para o outro ponto, para me encerrar essa mensagem. Mas pare e pensa uma coisa. Olha o que esse pessoal disse aqui. Esse povo que odiava essa mulher, condenava ela. Disse, olha, seguinte, nós viemos para cá, 2 dias atrás, pelo teu testemunho. Porque acreditamos em ti. Por isso que eu digo, antes de você levar alguém para Jesus, você tem que conquistar essa pessoa com a tua amizade. Mas agora, nós cremos pela palavra dele. Disseram simplesmente o seguinte, nós viemos aqui porque tu era o cara, a pessoa toda errada, a mulher que não valia nada, que tinha que pegar água escondido. Nós viemos aqui porque tu era cara, a gente acreditou na tua palavra. E compararam e disseram, agora nós acreditamos na palavra dele. Nós estamos fortalecidos
Porque nós cremos também, entendemos aquilo que tu entendeu a palavra dele. Colocaram ela e Jesus como autoridades daquele lugar. Autoridade espiritual. Uma mulher que não era nada. Porque só Deus sabe o que nós não sabemos. Só Deus sabe o que você é. Só Deus sabe o que você é. E Ele sabe disso desde antes do teu nascimento. Como diz os jovens, falando na real, quantos aqui já eram para estar morto? Você não está, você é um milagre de Deus. Por quê? Porque Deus está vendo algo em você. Deus tem algo para você que nem mesmo você conhece. Eu vou fechar isso com o Pedrão. O quarto exemplo que eu quero dar é o Pedrão, o apóstolo Pedro. O cara analfabeto, pobre, pescador, panema, fracassado na sua profissão. Queridos, eu não sei, eu gosto muito de pescar e eu ando muito interior de pesca. Quando um pescador é fracassado, ele vive envergonhado, humilhado. É panema, é isso. Toma aqui essa cambada para ti. Se há uma raça que cobra pescar, que não aceita. Né? Hoje tem pessoas que me respeitam no interior. Às vezes só porque dizem assim, olha, não pode não ter peixe aqui. Parece que é uma coisa, o pastor chega, pega peixe, vem peixe. Mas também quando uma pessoa é fracassada na pesca, ela vive humilhada, encarnada. Era isso que era Pedro. Cara que fracassado. Cara cabisbaixo. Passou a noite pescando e não pegou nada. Cara que não era sozinho, tinha 3 sócios, 2 sócios. E várias pessoas que dependiam dele, todas aquelas famílias iam passar fome aquele dia. E, apesar de tudo isso, ele já tinha lavado o barco dele, como os outros. E estava acabando, a Bíblia diz, de lavar a rede. Deus vê na gente o que nem a gente consegue. O que Pedro? Talvez você está se sentindo um Pedro. Eu sou tão azarado que eu entro numa empresa e ela quebra. Eu não consigo fluir em nada. Nem a minha mulher me respeita. Me chama de fracassado. Nem meus filhos acreditam em mim. Era assim que Pedro se sentia. O cara fracassado, e ele expressa isso aqui no final. E o que acontece? Jesus mete o pezão dele sujo de areia no barco que ele tinha acabado de lavar. Fale assim comigo, para obter o melhor de Deus. Eu preciso ter fé. Fé é ousadia. É você meter o pé numa coisa e dizer, isso aqui vai ser meu. E é. Foi o que eu fiz ali onde é o Zerédio. Sem 1 centavo no bolso. Um dia eu pisei ali e disse, isso aqui vai ser da obra de Deus. Aqui pessoas vão ter encontros com Deus, vão mudar de vida. E hoje é o que acontece lá. Fé, ousadia. É quando todo mundo está no teu ouvido dizendo, tu está louco. Isso não dá. Como muitos falaram, tu tem terreno mais barato, tem coisa mais barata. E não sei o quê. Olha ali, tá no, é aqui ou não é?
ousadia. Jesus meteu o pezão. Sei. Joga-te para o lado. Olhou para os companheiros. Esse cara é doido, eu acabei de lavar. Porra. Pois ele ia guardar. Ei, não guarda a rede não. Nós vamos pescar. Lança-te ao mar. Nós vamos pescar. Ô Senhor, tem piedade de nós. Pedro falou. A maré não está para peixe, eu pesquei a noite toda, está todo mundo aqui amanhecido, sem dormir. Eu sei que não tem peixe no mar, mas Pedro falou a palavra mágica. Sob a tua palavra lançarei a rede. É o que esses aqui testemunharam. É o que a irmã testemunhou. Eu tomar esses comprimidos, que a Débora falou, eu vou morrer. Morrer! Aí ela está viva, então é um fantasma. Está aqui entre nós. Como vários outros aqui, porque aqui ninguém morreu de Covid. Amém? Eu não sou médico, mas eu sirvo o médico dos médicos. É isso. O que acontece? Era uma coisa absurda. Aí, Senhor, eu sei que não tem peixe, mas sobre tua palavra, mas tem autoridade. Lançarei a rede, vou acreditar. Vou lançar minha vida, vou crer. Eu não servi para ninguém mesmo. Pedro não tinha servido para ser tal medida de ninguém. Quem era? Qual era o líder que queria um cara analfabeto? Nenhum. Que ele não sabia ler nem escrever. Olha a viagem de Pedro. O mais otimista que ele foi ver a pesca maravilhosa. Ele pensar assim, Jesus veio aqui e me abençoou. Como muitos param num carro, numa casa. O que é isso que eu quero mostrar para você hoje? Porque Deus está vendo em você. Não é carro, não é casa. Isso não é nada para Deus. Ele pode dar quantos Ele quiser para você. Quantas motos você precisar, Ele pode te dar. Quando Ele quis alimentar mais de 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, Ele fez. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Aí o que foi que aconteceu? Hein, irmãos? Para piorar, quando Pedro ia jogar a rede do lado certo da maré, está aqui, é pescador, tem um manelzinho ali. O que acontece quando joga a rede do lado errado da maré? Ela embola toda, se acaba, rasga. Epa, lado certo não, lado errado. Lado certo tu vai dizer que entrou um cardume aqui e não vai ser milagre, vai ser o Pedrão que era um cara bom. Tu vai jogar para o lado errado. Mas Senhor, esse é o lado errado, joga para o lado errado. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Enquanto você fizer o que você quer, você só vai ser frustrado. Pode estar na igreja todo dia, dizimar e ofertar, vai continuar sendo frustrado. Quando Pedrão, outro te conduzir, finalzinho de João, por onde tu não queres, com essa morte tu vai me glorificar. Haha. Não é como tu quer, Pedro, é como eu quero. Tu não sabe o que eu tenho para ti, mas eu sei. Joga para o outro lado. Agora, é aí que muitos falham, não crê. Passa a vida toda só com a casa. Pedro jogou, multidão de peixe. A galera lá olhando, poxa, esse cara aí, o que que Pedro está aguentando esse cara? A gente nem sabe quem é ele. Esse Zé Mané, que já podia estar dormindo em casa, com a barriga vazia. Pedro, ei, metocos, sócios, vem cá, mas 2 barcos foram lá. Os 3 barcos vieram quase indo a pique. Pedro falou, essa é a bênção que Deus queria me dar. Com esse peixe eu vou vender, vou comprar barco novo, vou comprar uma casa. Essa é a bênção. A casa, a moto. Oh, caboclo. Se ajoelhou, Senhor, eu sou pecador, te retira-te de mim, que eu sou um grande pecador. Pedro,
Agora tu acredita em mim? Acredito sim. Larga esse barco ali na beira. Doravante tu será pescador de homem. Não, tu não vai mais confiar nesse barco. Tu não vai mais confiar em ti, na tua força, na tua insignificância. Tu vai depender de mim. A partir de hoje tu vai largar tudo isso aqui. A tua mulher não vai morrer de fome. Tu vai ser pescador de homem. Eu estava me lembrando essa semana com o pastor Valdo lá em casa, com Jonas, ontem falando. A última vez que a gente foi, como é o nome daquele lugar? Lá do outro lado de Coraci. Cotijuba. Então diz que eu vou pegar esse caboclo lá em Cotijuba. Aquele trenzinho, eu do lado do corredor para o Valdo não fugir. Sentei com ele, disse, Valdo, está na hora de começar esse ministério. Confia em mim. Larga esse teu trabalho de cobrador de ônibus, tu vai ficar do meu lado. Aí o Valdo virou para mim e cometeu essa besteira. Estava de férias. Penúltimo dia de férias, não sei se faltava 4 dias. Ele virou para mim e disse, pastor, eu não tenho fé de largar meu trabalho hoje. Mas se for da vontade de Deus, de eu estar na obra de Deus, estar do seu lado, que eu seja demitido. No outro dia ele chegou lá, olha, estou te chamando lá no RH. Não era nem ele estava de férias. A senhora de lá esculhambou ele, que ele estava furando parada. Mas eu estou de férias, não interessa, é tu mesmo, fora. Demitiu ele. Está aqui até hoje comigo. Pergunta onde é que ele passou fome. Pergunta quantos carros o Valdo tinha quando ele era cobrador de ônibus. Ganhava mais do que ele recebe hoje como pastor. Quantas vezes a casa dele foi botada um tijolo nessa época? Está lá, bonitona. Hoje ele é meu metócos. Você precisa ser metócos de Deus. Sócio dele. Quando você crê. Enquanto você achar que esse barco é teu, você vai seguir com a tua força. Quando você seguir a Deus, entender, o caminho de Deus não é o que eu quero, é o que Ele quer. E deixar Ele te conduzir até por onde tu não queres. Com essa morte você vai glorificar a Deus. Quando que aquele Pedro imaginava? Que depois de 4 anos, 4 anos, ele seria o cara que substituiria Jesus aqui na terra, na liderança da igreja. Quando que aquele Pedro imaginava que hoje tem pessoas que fazem a imagem dele, um pescador analfabeto, se ajoelham com ignorância porque não entende a palavra, idolatram ele. Quando aquele Pedro imaginava que ele seria o cara que no dia da descida do Espírito Santo na terra, num só dia, sem microfone, sem música eletrônica, ele ganharia 3.000 almas para Jesus, só de uma paulada. E ele seria o cara mais respeitado da igreja na terra, o líder da igreja primitiva. Quando que aquele pescadorzinho analfabeto, Panema, imaginava que ninguém viu nada nele, nem ele acreditava nele. A primeira reação dele foi dizer, Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. Vai-te embora, eu sou um fracassado, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Ô, Pedrão, tu não sabe de nada, da missa metade. Tu não sabe o que tu vai ser. Tu vai ser a pequena pedra
que sobre essa pedra, sou eu, pela minha autoridade na tua vida, serás o líder da igreja aqui na terra. E enquanto tu estiveres orando e me buscando, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E quando ele estava no centro da vontade de Deus, ele que sempre quis pescar muito e nunca pescou nada, de uma só vez ele pescou 3.000 almas para o reino de Deus. Quando que esse Pedrão imaginava que um dia as pessoas das aldeias vizinhas iam trazer enfermos? Olha, ele vai passar nessa rua. Aonde o sol bate? Aonde a sombra dele vai bater? É aqui, é aqui. Vamos botar os doentes aqui, fileirado, fileirado. E quando aquele Pedro imaginava que a sombra dele ia tocar nos enfermos, elas seriam curadas. Queria virar para um aleijado de 40 anos e dizer, levanta-te, anda, e aquele cara ia andar. Quanto que aquele homem, isso me emociona, imaginava na sua vida que um dia ele teria o privilégio de morrer pelo seu mestre. E dizer, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Por quê? Eu quero estar na direção dos pés dele. Quando você entende a direção dos pés de Jesus, você vai conseguir entender o que ele viu em você quando ele te trouxe um dia para essa igreja. O que ele está fazendo aqui nesse vídeo, nessa pregação em você, na sua casa, você está sentindo o Espírito Santo. E hoje você vai entregar a vida a Jesus e você não sabe nada. E quando você ganhar uma casa, alguma coisa, você vai dizer, era isso que Deus tinha para mim, mas não é. Eu queria finalizar com isso. Em 1 Coríntios, diz, capítulo 1, versículo 26. Para você que ainda está dizendo, mas eu sou pior que o Pedrão, pastor. Não tenho nada, nem o respeito dos meus filhos, nem da minha mulher, nem do meu marido, de nada. O meu filho dá ele é na minha cara. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É você todo errado mesmo que foi chamado, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, nada são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de ninguém, diga eu, minha sabedoria. Mas vós sois de Cristo, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olhe para 3 pessoas e diga, Deus está olhando em você o que nem você ainda viu. Pastor, o que é isso? Você está repetindo isso? Só falta dizer que isso está escrito. Com certeza. E eu vou finalizar com esse versículo que todo crente deve anotar. E entender. Nunca
O que você está vendo no final é o que Deus tem para você. Ele deu algo muito, 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 muitas vezes maior. Ele tem um objetivo imenso. E é por isso que o diabo tenta afastar de Deus, afastar você da presença de Deus, afastar você das pessoas de Deus, afastar você da casa de Deus, afastar você dos propósitos de Deus, da célula que Deus te deu, das atribuições que Deus te deu. Mas hoje Deus está te falando, deixa esse barco e vem ser pescador de homens. Deixa eu te conduzir, chega de te conduzir. Esse barco panema, esse barco fracassado, que tu não consegue nem controlar teu lar, nem ter o respeito do teu cônjuge, das pessoas, nem tua mãe acredita em ti. Larga esse barco. E vem ser comigo, vem ser meu metócos. Vem ser pescador de homens. Vem servir o reino. E aqui em 1 Coríntios, João 1,10. João 1,10. Anota isso, marca isso nessa Bíblia. Diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga: eu sou filho de Deus. Cutuca o irmão 3, diz: deixa ele te conduzir. Larga esse teu barco velho, diz. Larga o barco velho. Ele sabe de você o que você não sabe. Ele sabe onde você vai chegar um dia que você não sabe. O Senhor ainda não mostrou isso. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no pensamento, no coração do homem. Coração, quando a Bíblia fala coração, ela está falando mentalidade. Nem jamais passou pela cabeça de vocês o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Está escrito, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, na tua cabeça, cabeçudo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhe para 3 pessoas e diga: é muito maior. Faça assim: é muito maior.